Olha, ainda falando sobre o conflito e a possível invasão da faixa de Gaza pelas tropas israelenses, a gente conversa agora com o Dr. Carlos Frederico de Souza Coelho, professor da ECM, a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Professor, muito obrigado pela gentileza por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, boa noite. Bom, mais uma vez, o primeiro-ministro Israel voltou a falar sobre a invasão à faixa de Gaza, dizendo que ninguém vai segurar Israel, que haverá realmente essa incursão, depois também de uma discussão em relação aos Estados Unidos, de que esse pedido teria sido adiado em relação à solicitação de uma invasão, enfim. Há uma questão diplomática nisso, mas eu queria perguntar para o senhor em relação à própria incursão, a incursão terrestre que a gente vem falando desde o conflito, do início do conflito, já que nós temos reféns naquela região e uma população grande. De que forma é possível se desenrolar isso e se esse é o melhor caminho? Eu não sei bem, vou começar pelo fim, né? Eu não sei se esse é o melhor caminho, mas esse parece ser um caminho inevitável. E talvez um dos motivos por essas pausas contínuas, né, que a gente está enxergando em relação a essa promessa de invasão terrestre a Gaza, é que o objetivo civil precisa estar conjugado ao objetivo militar. E é certo que o gabinete militar israelense, nem o gabinete civil vai a público dizer exatamente qual é esse objetivo, mas nós de fora que tentamos pensar informações, né, e juntar esse quebra-cabeças, esse mosaico, para entender, ok, vai haver uma incursão terrestre em Gaza, mas qual é o objetivo? O objetivo é ocupar Gaza, o objetivo é deflagrar a bandeira israelense no centro de Gaza, o objetivo é empurrar os palestinos rumo ao Egito. Isso não está claro, e eu acho que isso talvez um dos motivos, aqui a gente só pode conjecturar, um dos motivos também do atraso dessa incursão terrestre, dessa pausa, é para conjugar esses objetivos. Os militares precisam de ordens claras sobre o que é que deve ser feito, o que se quer atingir. Acho que o outro lado disso tem sido uma pressão, e a gente enxerga, acho que você mencionou muito bem, vindo de alguns lugares, especialmente dos Estados Unidos, o maior e mais importante aliado de Israel, com mensagens vamos dizer, de alianças profundas, mas ao mesmo tempo dizendo, calma, talvez dê um pouquinho mais de tempo para a negociação de reféns. Então tem coisas que, infelizmente, a gente só pode conjecturar, e eu acho que são esses fatores que estão levando ao atraso dessa incursão terrestre, que é sempre uma incursão muito complexa. Basta dizer, a maior força militar do mundo decidiu ir ao Iraque, decidiu ocupar o Iraque, e a gente sabe no que deu, né? E só mais uma colocação, professor. O senhor fala da soltura dos reféns. Até agora, pelo que se sabe, 4 reféns foram soltos, 4 americanas, né? E isso mostra que o Hamas não estaria tão disposto a continuar fazendo essa liberação, ou seja, há interesses nessa soltura. Certamente há interesses, o que a gente vai pegando aqui e ali. Hoje a gente vê um elogio do governo israelense à posição qatari na negociação de reféns. Fala-se em algumas mídias que é possível alguma coisa grande do ponto de vista de negociação de reféns nas próximas 48, 72 horas. O que a gente tem por verdade é uma incursão terrestre provavelmente vai tornar qualquer negociação relativa a reféns muito mais complexa, muito mais difícil. Ok, bom, conversamos com o professor da ECM, Escola de Comando, Estado-Maior do Exército. Como sempre, professor, muito obrigado pela gentileza, obrigado por nos ajudar a entender mais sobre o conflito. Um abraço. Obrigado, até logo. Obrigado. Bom, o professor Danilo aqui conosco e eu vou nessa mesma linha, professor, em relação a essa incursão. A gente falava há alguns dias, o senhor disse que a guerra ia entrar talvez num compasso de espera e o senhor acertou. Estamos nesse compasso de espera, apenas temos algumas sinalizações no caso do primeiro-ministro israelense de que essa incursão vai realmente acontecer, não se sabe quando. Isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria até de falar, Tiago, sobre esse papel do Catar. Vamos enfatizar a importância do Catar nesse processo, pois o Catar é o país que
tem simpatia e acolhe um movimento político islâmico tradicional, desde a década de 20, fundado na década de 20 do século 20, chamado Irmandade Muçulmana, no qual o Hamas é o braço radical palestino dessa Irmandade. Qatar, inclusive, foi, durante um bom tempo, apoiador do Hamas financeiramente. Aliás, os 3 grandes apoiadores são Qatar, Turquia e o Irã, nesse contexto. E ele vai ter, então, um protagonismo, principalmente para convencer o Hamas a arrefecer suas ações, principalmente em relação aos refugiados. Tiago, outra coisa importante. Vocês estavam falando desse ato de liberação a conta-gota dos reféns por parte do Hamas. É claro que é conta-gota. O Hamas que é uma contraparte, principalmente da ação americana, no convencimento sobre as ações, o quê? Contraofensivas de Israel. Então, você fala, bom, estou cedendo aqui, mas para que eu continue isso, qual é a contramedida? Né? O que vocês vão me dar em troca? Né? Então, esse é o ponto. E sobre a questão da invasão, Tiago, a pontuação continua a ser... Eu tô apostando nisso. A ação israelense vai ser articulada. Você mesmo disse agora há pouco que os americanos, na sua proposta de resolução à ONU, sazonalidade ou pontualidade da ajuda humanitária. Eu não sei até onde, no projeto proposto pelos americanos aos israelenses, a ideia da invasão israelense sobre a faixa de Gaza não será composta ou articulada com o quê? Com apoio à ajuda humanitária. Ou seja, eu entro, inclusive, para garantir a ajuda humanitária. Eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Eu combato o Hamas e o quê? Viabilizo a ajuda humanitária, dando legitimidade, dando validade à ação israelense na região. E para não ser delongado demais, é dramático a situação de civis sendo mortos, como aconteceu por parte do Hamas, como está acontecendo na faixa de Gaza. Mas nós temos que também entender que a guerra moderna, Tiago, a guerra que nos foi apresentada desde o quê? Do final do século XIX, e se mostrou evidente na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, não há mais o quê? A ideia de palcos ou de espaços específicos de guerra. Não existe mais o clássico campo de batalha, o campo de agressão entre forças regulares. Na verdade, a guerra moderna vai para os espaços civis, porque o intuito é vencer pela intimidação dos civis e pela desestruturação logística e econômica. Essa é a lógica da guerra contemporânea, da guerra moderna. Desarticular forças produtivas e ânimos. E, infelizmente, quem paga isso são os civis. Vilanizar Israel também eu acho muito pesado sobre os ataques, porque os processos de evacuação propostos não foram à frente por causa da própria ação intimidadora do Hamas. Hamas que, como o Hezbollah, guarda recursos, guarda armamentos, em túneis que estão ocultos em espaços urbanos. É uma situação complicada, é por isso que eu falo, o Hamas usa de refém não só os israelenses, mas como o seu próprio povo, o povo palestino. Não tem um único vilão nessa história, não.